Que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. David Mendes acusa o ministro da Justiça de nome Marci Lopes de ter favorecido os brasileiros no processo judicial da Igreja Universal em Angola. O mesmo foi mais longe ao desafiar o presidente da República, de nome João Lourenço, a pronunciar-se sobre o caso Yurdi. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família, é isto mesmo que vocês estão a ouvir ou ouviram aqui neste exato momento. Como assim, J Privado? O Mendes apareceu. Onde é que estava o Mendes? Já se inscreva no canal, partilhe o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se eu não curti, comente bastante, que é essencial. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante. Queria vossas opiniões, que isso nos ajuda bastante. Tá a entender? É basicamente isso. E nos ajuda mesmo muito. Tá a entender? Então, sem mais delongas, divulga aqui a vossa marca, faça como a Rosas Business Corporation. Então, desde já vamos aqui para a notícia. Olha aqui, a família. Como eu disse lá no começo do nosso vídeo, é isto mesmo. David Mendes acusa o ministro da Justiça, de nome Marci Lopes, de ter favorecido a ala brasileira, ou melhor, os brasileiros no processo judicial da Igreja Universal Angola, e desafia o presidente da República, aqui em João, de vir a público pronunciar-se sobre o caso do Yurdi. O que ele tem a dizer sobre a situação? É basicamente isso. Olha aqui, família. O advogado David Mendes, mandatário da Igreja Universal Angolana, em conferência de imprensa no Hotel Royal Plaza, em Talatona, Luanda, estava a denunciar uma série de irregularidades e ações controversas envolvendo a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Segundo Mendes, a designação IRDA, Igreja Universal de Angola, nunca foi exclusiva da ala brasileira, mas sim da denominação que deveria ser utilizada pela Igreja angolana para se desvincular do Brasil. No entanto, essa designação foi acordada em Assembleia da Igreja Universal do Reino de Deus, possibilitando a criação de uma ala independente. Durante a conferência, Mendes revelou que a ata da reunião da igreja não possui assinatura dos participantes e que levanta dúvidas sobre a legitimidade do documento. Além disso, acusou o ministro da Justiça e Direitos Humanos, de nome Marci Lopes, de assinar um documento sem a anuência do presidente da República, alegando ser um decreto forjado. O advogado também criticou a decisão da juíza da quarta sessão, afirmando que somente o Tribunal Supremo tem autoridade final em questões legais deste porte. Mendes ainda acusou o ministro Marci Lopes de concluir com a ala brasileira da Igreja Universal e de direcionar as ações do Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos, que é o INAR, em favor desta ala. E essas declarações surgem em um contexto de tensão crescente entre a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola após os despejo e subsequente reintegração dos templos. A situação permanece tensa e novas informações são esperadas nos próximos dias. Vamos lá ouvir aqui o próprio Mendes vier a público. Let's get it, Mendes. Cuspe. Processos administrativos. Vamos agora falar da questão administrativa. No dia 31 de agosto do ano passado, o senhor ministro da Justiça convocou o bispo Valente no seu gabinete às 20 horas, lhe fazendo presente um acordo que deveria ser assinado em nome de Sua Excelência, Senhor Presidente da República. O senhor ministro da Justiça, no seu gabinete, às 20 horas, disse ao bispo Valente que tinha orientações do presidente da República. Se ele não assinasse aquele acordo, haveria, naquele momento, de fazer sair um comunicado na televisão e nas rádios, dando conta da extinção da Igreja Universal. Amarrado, como se diz na gíria, o bispo fez a cedência porque usaram o nome do presidente da República. Naquele dia e naquela noite, o senhor bispo me contactou enquanto advogado, triste, até a lagrimar, do que fizeram com ele. E não só isso, o senhor ministro da Justiça já tinha no seu gabinete
o pessoal do cartório para reconhecer a assinatura. Isso é coação. Os documentos assinados sob coação não têm nenhum valor jurídico. E foi fruto, a partir deste documento, que se arquitetou um conjunto de manobras para influenciar o bispo de Zerre. Deixa recuar um bocado ainda na esfera judicial, para que seja claro aqui, como se diz na gíria, já não temos nada para perder. O senhor bispo foi chamado na 4ª secção dos crimes por uma funcionária, a mesma funcionária que hoje anda com os brasileiros para expropriar, dizendo ao bispo: Largo David Mendes, dê-me 30% do dinheiro que está no banco e eu faço isso ao vosso favor. Isto é denúncia pública. E o senhor bispo está aí, e o senhor bispo prova, o senhor, nosso amigo, o senhor Ângelo, sabe disso. Exigiram 30% de todo o valor que se tinha no banco para auxiliarem. E o bispo não cedeu. Estou a fazer uma denúncia pública. Exigiram 30% de todo o dinheiro que estava no banco para que se agilizasse a favor da Igreja Universal do Reino de Deus. O senhor Ministro da Cultura, isto também é uma denúncia pública. Chamou o senhor Bispo num restaurante e lhe exigiu renunciar David Mendes e fazer uma declaração pública contra o David Mendes. O senhor Bispo se recusou a fazer isto. Meus senhores, isso é uma denúncia pública. O Ministro da Cultura, num restaurante, obrigou o Bispo Valente a renunciar David Mendes para ele ajudar e fazer uma declaração pública contra David Mendes. E o bispo se recusou. E o bispo sempre disse nas suas conversas: eu agora só tenho David Mendes e Deus. Vocês querem me tirar o David Mendes e eu fico com quem? Estamos a falar de denúncias públicas. É preciso que as pessoas saibam essa verdade. É momento de colocarmos toda a verdade na mesa. A direção da Igreja fez uma carta para o Ministro da Justiça solicitando que se fizesse já que estávamos a falar de unificação da Igreja, então que se criasse uma comissão em que as duas partes, cada uma apresentasse 10 membros para essa comissão, para se tratar então da reconciliação da Igreja. Essa carta foi endereçada ao Ministro da Justiça, ao INAR e ao Ministro da Cultura. Lamentavelmente, não agiram de acordo com o solicitado. Nos surpreende que alguém sem competência convoca uma Assembleia Geral. Como vimos atrás, o cartório notarial anulou por falsidade o diário em que se indicava o senhor Segunda como bispo. Anulou esse documento. E mais, o INAR fez sair um documento em que os proibia de falar em nome da Igreja. Mas não sabemos por que caminhos o Ministro da Cultura
faz sair um decreto em que diz que, fruto da Assembleia Geral e da reunião de direção, extinguia a Igreja Universal do Reino de Deus e que se criava a IRDA. A IRDA foi uma proposta que se discutiu dentro da Igreja Universal do Reino de Deus de Angola, fruto da decisão da sua Assembleia Geral para se afastar do Brasil. Não foi, nem nunca foi, da ala brasileira. Esse decreto do senhor ministro peca em duas coisas. Primeiro, quem convocou a Assembleia Geral não tinha competência para convocar. Segundo, a Assembleia Geral deve trazer a agenda de trabalho. Terceiro, fizeram eleições em 2 dias antes da Assembleia Geral. Isso é nulo. Quarto, impõe a lei que os participantes da Assembleia Geral devem assinar a ata. E, pelo que todos nós ouvimos, participaram na tal Assembleia Geral que elegeu o senhor Segunda como bispo, 42 mil e qualquer coisa membros. Onde é que estão as assinaturas das 42 mil pessoas que participaram nessa Assembleia? Nós, perante a decisão do senhor ministro, nós requeremos, primeiro, ver os documentos que serviram de base para a decisão do ministro. Isto é de lei. As decisões administrativas são feitas sobre base em documentos. Nós pedimos acesso a esses documentos. Pedimos cópia desses documentos. Nos foi recusado. Mas, como se diz, quem anda com Deus não se perde. Nós conseguimos ter acesso a esses documentos. Foram feitos esses documentos foram feitos depois da nossa reclamação. Mas, num dos documentos diz que a direção da igreja alterou os estatutos. Meus senhores, isso é elementar. A direção não tem competência para alterar estatutos. Os estatutos são alterados em Assembleia Geral. Só e somente a Assembleia Geral tem competência para alterar estatutos. Eu não sei se eu é que estudei mal o direito, ou então os assessores dos ministros estudaram diplomas diferentes que eu estudei. Mesmo assim, o ministro fez sair o seu despacho, mas no nosso recurso, na nossa reclamação, o ministro não respondeu também. Silêncio absoluto. Nós, tendo em conta a lei do processo administrativo, interpusemos o recurso hierárquico. Nos termos da lei, o recurso hierárquico para a anulação do decreto do ministro foi feito ao Presidente da República. E nos termos da lei, esse recurso tem efeito suspensivo. O que é isso, o efeito suspensivo? O decreto não pode ser executado enquanto o superior hierárquico não se pronunciar. Até hoje que vos falo, o Presidente da República ainda não respondeu. Então, nos questionamos se o Presidente da República, o superior hierárquico do ministro, a quem foi remetido um recurso com efeito suspensivo, não se pronunciou, como é que o ministro da Justiça ordena que se passem certidões, que os tribunais ajam em nome de uma tal IRDA?
Aliás, eles nem usam o nome IRDA, usam IRD. Sabes? Porque não querem se vincular a Angola, porque querem se vincular ao Brasil. Se vocês virem todos os locais onde está, em nenhum deles está IRDA, está IRD. Dizia eu, se estamos perante um processo suspenso, qual é o interesse direto que o ministro tem para apressar que o seu decreto se execute? Vamos para outra fase, então, que muito se fala. A decisão da juíza da 4ª secção dos crimes comuns da comarca de Luanda. Primeiro, não existe tribunais nacional. O único tribunal que tem competência nacional é o Tribunal Supremo. Os demais são comarcas, e as comarcas estão delimitadas o seu âmbito ou a sua esfera. E depois temos as relações que têm as suas regiões competentes. Para dizer o seguinte, nós, ao termos solicitado o trânsito em julgado do processo, quer isso significar que aquela sentença valia nos termos em que se apresentava. Não existe na sentença nada que diga Bispo Valente, Bispo Ferner, pastor não sei quem, entreguem patrimônio. Não existe. Os tribunais estão delimitados nas sentenças. Aquela sentença diz que os bens apreendidos nos autos sejam devolvidos. E diz a lei, devolvidos a quem? A quem direito confere. E quem é que tinha o direito naquela altura? A Igreja Universal, dirigida pelo Bispo Valente. Além do mais, isso é princípio básico do direito, a não ser que eu estudei em escola diferente. Excetuando das sentenças erga omnes, as sentenças são dirigidas para as partes. E no crime, aos criminosos. Em momento nenhum, os pastores, os bispos, que estão a ser agora despejados, foram constituídas partes no processo do crime. Então, será que eu sou o único que estou a dar conta disso? Será que as outras pessoas não estudaram direito nessa terra? Que as sentenças têm limites. Mas a juíza faz um despacho avulso, entreguem-se os imóveis no prazo do dia tal. Eu disse, ok, vamos imaginar hipoteticamente que é uma ação executiva. A ação executiva, aquilo que eu aprendi no direito, tem o limite à sentença. A ação executiva não se pode executar aquilo que não está na sentença. A sentença é o limite da execução. E então, o que é que diz a sentença? Os bens apreendidos nos autos que sejam devolvidos. Quais são os bens apreendidos nos autos? Os que estavam selados. Aqueles que estavam apreendidos nos autos. Hoje se levanta-se uma questão de competência. Qual é a competência que tem a Câmara de Luanda para executar uma ação em Malange, para executar uma ação no Ige, para executar uma ação em Banza Congo? Onde? É a chamada competência territorial. Existe competência territorial. Eu não sei, com todo o respeito que eu tenho pelas pessoas, se eu é que estudei pouco, se eu é que tenho que voltar à escola.
E mais, quando nós vemos uma sentença, qualquer um de nós, até leigo sabe, quando temos uma sentença e queremos despejar, movemos a competente ação de despejo. Nós não vimos nenhuma ação de despejo. As pessoas estão a ser despejadas compulsivamente, sem um mandado. E, felizmente, vimos na Viana o despacho do juiz que manda libertar as pessoas, mostrou que esse sim ele estudou, sabia que aquilo que a polícia fez era ilegal, não tinha uma sentença executiva. E ele se pergunta, desobedeceram o quê? Qual é a desobediência que eles promoveram? Onde é que há a sentença contra essas pessoas? Pela primeira vez, depois de toda essa confusão, vi um despacho juridicamente fundamentado e obedecendo às regras de direito. Além do mais, pelo que sabemos, tirando no Talatona, em que os 5 colegas, membros da igreja, que o doutor Carlos foi libertar, que ficaram 5 dias como presos da comandante. Isso é grave no Estado de Direito. 5 dias numa cela porque são presos da comandante. Isto é uma denúncia pública. Estou a fazer uma denúncia pública. Deixa trazer aqui uma coisa à baila. O bispo esteve agora em Malães. E o senhor do INAR disse, o senhor ministro é que me telefonou para vocês não fazerem atividade. Então começamos a ver que há interesses pessoais. Logo após a realização da Assembleia, o Bispo Valente assinou uma carta que foi para o INAR, para que o INAR passasse a declaração, como passa todas as instituições, reconhecendo que ele era o líder. E o INAR não passou. E não passou, e agora, como disse, já não há mesmo nada para perder. Porque o diretor do INAR disse que estava a receber ordens do ministro. Eu gostaria agora que convocassem também uma conferência de imprensa para que me viessem desmentir. O diretor do INAR falava com regularidade com o bispo e dizia, por ordem do senhor ministro. Por isso, nós nos questionamos do papel da polícia. Nos bairros não há polícia, mas há polícia para ficar 24 sobre 24 horas a cuidar de um templo. Qual é o interesse público aí? Temos que pensar qual é o interesse público para a polícia que diz que não tem meios, pôr os seus patrulheiros aí, até comandantes a dormirem lá na igreja com medo de não sei o que, de uns rebeldes que podem atacar a igreja. Meus senhores, eu fui o advogado de Calupeteca, que lamentavelmente, embora ter cumprido a metade da pena, não querem lhe libertar. O que estão a fazer com a Igreja Universal é o que fizeram com Calupeteca. Perseguição religiosa. Não é verdade que o Calupeteca afrontou a polícia. Foram no seu local de culto para o prender. É óbvio que os fiéis não permitem que o seu líder seja preso. E eles se revoltaram. Mas quem foi com armas não foram
os seguidores do Calupeteca, foi a polícia, foi o exército. Será que estamos à espera mais um caso Calupeteca em Angola? Será que o ministro Laburinho, que foi ao Parlamento confirmar que os brasileiros estavam a fazer mal a Angola a partir da Igreja Universal do Reino de Deus, mudou de ideia? Hoje, e para finalizar, gostaríamos de dizer que nós não vamos parar por aqui. Não vamos. Nós não vamos parar por aqui e temos algumas ações para realizar. A primeira ação, vamos reclamar à Presidência da República que nos responda. Nós queremos saber o que é que o Presidente da República pensa sobre isso. Nós não nos vamos cansar enquanto não sabermos qual é o pensamento do Presidente da República. Eu apoiei João Lourenço, eu votei João Lourenço, porque acredito em João Lourenço. Ele me convenceu que lutaria contra a corrupção. Eu fui sempre um ativista contra a corrupção. Por isso dei o meu voto ao João Lourenço. Então, eu gostaria de ouvir o presidente João Lourenço a se pronunciar agora. De que lado está o presidente da República? Nós já sabemos de que lado está a vice-presidenta do MPLA. Nós já sabemos. Agora queremos saber de que lado está o presidente da República. Nós vamos reclamar à Procuradoria-Geral da República como garante da legalidade para que a Presidência da República nos responda. Não importa qual vai ser a resposta, positiva ou negativa, mas que nos responda. Aí sim, aí nós saberemos de que lado está o Presidente da República. Nós vamos impugnar em tribunal, mas depois da resposta do Presidente, se for negativa, o decreto do Ministro da Justiça. Vamos impugnar em tribunal. Nós vamos mover uma ação de anulação da Assembleia Geral que elegeu o Bispo Segunda como líder da IR de Angola. Esses foram os nossos pontos de vista. Esta é a nossa posição. Ao Bispo Zerra, pode contar que eu não te vou largar. Porque o Bispo também ganhou a minha confiança. Porque isso que eu falei aqui, embora eu não lhe consultei para falar, que o ministro lhe chamou no restaurante para fazer declaração contra o David Mendes, que lhe prometeram numa conversa que eu sei, privada, e muitos aqui já estavam a acreditar, que o bispo devia sair de Angola e iam lhe proporcionar condições para que ele tivesse estabilidade. Isto não é conto de fada. Eu provo porque eu sei com quem ele esteve. Muito obrigado. Bispo Bartolomeu, a sua intervenção me comoveu.
Até estou em lágrimas. Não abandono o país. Vamos lutar aqui. Contra todos, se for preciso. Banda de José Martí. Antes do que a vergonha de não ter lutado. O que é que nós esperamos do presidente? Se ele ordenasse a unificação, se ele... Sim, tudo isso são ilações. Mas vamos ver o que é que ele vai pensar. E como disse bem a última interveniente, a palavra de ordem na reforma, na parte angolana, é unificação. Eu nunca ouvi outra palavra senão essa. E mesmo foi feito um documento para se criar uma comissão de unificação, onde o próprio Bispo Valente não se preocupava com quem vai liderar a igreja. Ele se preocupava em unir a igreja. Então, eu acredito, se os assessores do presidente forem sábios, devia aconselhá-lo a ouvir os mais velhos na igreja. Temos muitos mais velhos, o Bispo Guimbe, a profetisa Suzete, o bispo da igreja toquista, da metodista, sei lá, podia-se criar um conselho de mais velhos, dos sábios, quis chamar a expressão, um conselho de sábios, para encontrar o caminho. Meus senhores, a igreja não são os templos, a igreja são as pessoas. É um erro se pensar que a igreja são os templos. É um erro. Porque cada um de nós pode fazer a sua casa num templo. Então, é um erro pensar, a polícia, não, vamos ficar aqui o ano todo. Não resolve, porque as pessoas em casa oram. Desculpem, mas eu gosto de dar um exemplo permanente. Os das testemunhas de Jeová, durante o tempo do Partido Único, eram perseguidos, mas resistiram. Isso é que é o mais importante, a nossa capacidade de resistir. Bispo Bartolomeu, no tempo de Zé Eduardo, a mim ofereceram asilo. Algumas embaixadas ofereceram asilo. Eu disse que não, morreria em Angola. E em momento nenhum eu parei a minha luta contra o eduardismo. O país chama pelos patriotas. Não vamos deixar a nossa terra na mão dos não patriotas. Tem riscos? Tem. Corremos risco de vidas? Corremos. Mas não vamos abandonar Angola. E o senhor muito menos ainda, porque o senhor tem a responsabilidade por ser o primeiro a trazer essa igreja aqui em Angola, dirigir essa igreja aqui em Angola. Não pode virar as costas. Juntos nós podemos. É o que eu posso pedir assim. J Privado, o que é que tens a dizer depois dessas declarações de David Mendes? Eu, J Privado, estou na minha. Tá entendendo? Olha, eu não sei o que dizer sobre essa situação, mano. Porque é uma situação que, tipo, já deveria ter sido resolvida há bastante tempo. Mas, se não resolvem, é porque alguém não quer que isso se resolva. E não é só eu, J Privado, que irei via público resolver isso. E o Eri, tamo junto, Deus abençoe Angola a todos os angolanos. Paz, amor, one love.